Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos aí, tranquilão? Como é que vocês estão? Então, pessoal, eu vou agora gravar um vídeo aqui sobre, certo, a China, ok? A China, ela é um país capitalista ou isso é uma fake news, ok? Por que é necessário gravar um vídeo como este? Para esclarecimento, porque muitas pessoas acham que a China ela é capitalista, ok? E, bem, o que isso tem a ver com teologia? O que isso tem a ver com Bíblia, né? Você pode questionar. A partir do momento que nós estamos vivendo no mundo, nós temos que entender, né, o que acontece nas questões ideológicas, filosóficas e políticas, ok? Então, é muito importante saber disso porque há muitos cristãos que têm sido enganados pela mídia, né, no Brasil, porque infelizmente a mídia brasileira ela é quase completa, absoluta, de linha esquerdista, portanto, cheio de fake news são feitos e realizados, tá, nesse país, infelizmente. E a China agora, eu tenho observado que até muitos cristãos têm achado que a China é uma coisa boa. Não, a China é uma coisa boa para o mundo, entende? Então, a gente percebe que o governo do anticristo, ele será assim também. O governo do anticristo, né, ele vai fazer com que as pessoas acreditem que é um bom governo, ok? Sempre existiu governos totalitários, comunistas, fascistas, nazistas e tudo mais, tá bom? Eu tinha um professor de sociologia que eu nunca me esqueci do que ele disse certa vez. Esse professor de sociologia, ele disse o seguinte, olha, se vocês acham que está ruim com os Estados Unidos comandando o mundo, vocês vão ver quando a China, certo? Quando a China comandar esse planeta, como é que vai ser? Entendeu? Eu me lembro muito bem das palavras dele, quando ele falava sobre isso. Então, é importante que nós entendamos um pouco sobre ciências políticas, tá? Para a gente poder entender também o mover, né, do império anticristão, que a cada dia mais toma proporções, tá? Existe um livro que eu aconselharia vocês adquirir, que é sobre a história de Mao, tá? O livro chama-se A Grande Fome de Mao, mostrando o que o povo chinês passou na mão do seu líder, tá bom? É uma história muito desconhecida, tá? Desconhecida, muitos ignoram essa questão. Ignoram também a questão de perseguição e intolerância que tem a China. Deixa eu deixar algo claro aqui, que alguns vídeos meus aqui neste canal e no outro já foram retirados pelo YouTube. Então, enquanto nós temos liberdade, um pouco da liberdade que a gente tem, né? É porque logo logo nem vídeos contra a China, contra o Islã, ok? Você vai poder fazer. Eu fiz um vídeo aí sobre a polícia militar, enaltecendo a polícia militar. O vídeo foi tirado do ar, tá? Então é isso que está acontecendo hoje, tá? Essa ditadura, né, que os esquerdistas não falam, né? Eles gostam de falar que o governo do Brasil é intolerante, é totalitário, etc e tal, só que esquece de falar, de propósito, é lógico, de que o que faz a mídia controlada pelo Brasil e pelo mundo, tá? Então, a China, ela detém 18% do PIB mundial, tá? A China também é o principal parceiro do Brasil e ela domina alguns ramos da tecnologia, como alguns computadores, como o Lenovo, e também alguns celulares, né? Então, a China realmente tem adquirido tecnologia, coisa que não tinha antes, certo? Mas existe também uma idolatria, certo? Ao Estado. E olha só essa cena aí que eu vou mostrar para vocês agora, né? Olha só que interessante. Terá sido destruída a gigantesca estátua dourada de Mao Tse-tung, o fundador da República Popular da China, por alegadamente não ter sido construída com a autorização das autoridades.
O monumento de 37 metros colocado num campo em Anei, que demorou 9 meses a ser construído, terá sido pago por empresários da região. O custo, 3 milhões de yuans, cerca de 420 mil euros. Deixa uma China destruída. É por isso que você vê uma China hoje que ainda traz a tradição de comer tudo tipo que é de bicho, né? Como gafanhoto, barata, rato, morcego. E alguns dizem até que esse vírus, coronavírus, veio desses bichos aí. Eu particularmente não acredito, porque isso teria que ter acontecido então no passado. Por que não aconteceu no passado e aconteceu agora? Eu sou mais propenso a acreditar, né, em uma arma biológica do que vindo de bicho, de animais. Porque senão teria já acontecido isso há muito tempo atrás. Mas também, se não é arma biológica, de qualquer forma, as economias capitalistas vão ser estragadas, né? Nesse ano de 2020 para frente, vamos ver o que vai sobrar. Ok? Agora, o que acontece é o seguinte: a China, ela se torna uma nova superpotência mundial. Desde 2009, é a maior parceira comercial do Brasil. Os Estados Unidos, todos sabem que reinaram eles de uma maneira hegemônica, como uma superpotência mundial após a Segunda Guerra Mundial, né? Porém, com o aumento exponencial de poder e influência da China, é primordial entendermos agora o sonho chinês, dado que a economia da China já é a segunda maior do planeta e representa mais de 15% do PIB mundial, ok? Às vezes a China ela desacelera na sua economia, né? Como em 2018 a China cresceu apenas 6,6%, seu menor índice de crescimento desde 1990. Porém, você consegue imaginar o que é a segunda maior economia do planeta crescendo a 6,6%? Simplesmente significa que entre 2017 e 2019, mais de 35% do crescimento estimado do mundo inteiro, ele virá da China, né? Então realmente é expressivo. Isso não quer dizer que é maravilhoso, tá? A China, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí. De 1958 a 62, 45 milhões passaram fome na China. De 1958 a 1962, 45 milhões de seres humanos passaram fome na grande revolução cultural. Tá bom? E então, em outubro de 2019, completaram-se 70 anos desde que Mao Tse-tung chegou ao poder na China e fundou a República Popular da China. Ok? O que resta do comunismo original de Mao na China? O que temos ainda de comunismo na segunda maior economia do mundo? Em visita à China, certa vez, Bolsonaro também, ele chegou a declarar: olha, eu estou num país capitalista. Até mesmo pessoas de direita podem ser enganadas pela China. Isso é que se faz necessário termos vídeos como este, tá bom? Toda ideologia tem a sua falha. Eu não estou negando, tá, nesse estudo, que mesmo a direita tem os seus problemas. Todo mundo sabe que sim. A direita foi omissa em alguns momentos, pagou o preço e ainda paga o preço por isso. Tá? Toda ideologia tem os seus problemas, até porque são homens pecadores caídos que estão envolvidos com as economias mundiais. Tá? Se você tiver a cosmovisão da Bíblia, você vai perceber isso. Pela Bíblia, nós não temos uma orientação de viés direita ou esquerda, mas sim ao conservadorismo cristão, do qual eu sigo. Ok? Conservadorismo cristão. O único sistema de governo que vemos em Israel foi o próprio Deus, que optou por reinar e ser o rei de Israel, mas depois o povo pediu reis. Aí, devido ao povo pedir reis, Deus sabia que ia acontecer, mas deu para eles um rei físico, tá? Saul. E a gente já conhece a história, né? Bem, assim, nós vamos perceber então que pela história, tá? Pela história, nós vamos perceber que sempre existiram regimes totalitários, absolutistas,
autocráticos e abusivos, tá? Eles não dependem necessariamente, esses regimes que são dessa forma, necessariamente tem que ser comunistas. Mas o comunismo é que traz essa maneira de pensar e de agir nas mentes humanas, tá? Porque fascistas eram assim. Alguns ditos liberais eram assim. Algumas ditaduras de caráter militar também eram assim. A exemplo de Paraguai, Chile, no Brasil também. Tivemos não vou dizer uma ditadura militar, mas um regime militar. Sendo que em todos esses regimes sempre houve, até nos regimes mais sofisticados, sempre existiram abusos de poder. De maior grau, de menor grau, mas sempre existiu, ok? Então, originalmente, a teoria comunista ela nunca foi praticada em sua totalidade em qualquer regime que exista. Tá? Ela é chamada de utópica, pois jamais ela funciona. No próprio livro, né, Capital, de Karl Marx, vemos que os pensamentos utópicos, né, de Marx, assim como também de Lenin, né, os pensamentos dele, você vai ver que ele foi o Lenin, no caso, que não é o seu nome verdadeiro, mas ele foi um grande líder da Revolução Bolchevique em 1917, e numa primeira tentativa, em 1905, tiveram então um enorme fracasso ao tentar, né, tomar o país, mas eles obtêm êxito em 1917, derrubando então o governo daquela ocasião, e instituíram a sua ditadura do proletariado, ok? No início, quando implementaram o sistema, era só rosas, flores, coisas maravilhosas, mas depois que os bolcheviques, né, que se diziam socialistas, começaram a entrar pelo caminho da ditadura, a gente percebeu o que deu, né? Milhões e milhões de mortes. Stalin foi praticamente um dos mais sanguinários deles, ok? Então, a expansão chinesa, ela usa o comunismo como uma fachada, dizem alguns. Olha, na verdade, a China não é um país comunista, ela usa como fachada, tá? Alguns dizem isso, mas a realidade dos fatos não é esta, ok? A filosofia comunista em si, ela praticamente não seria algo horripilante, como nós vemos aí expressados, tá? Afinal de contas, eles velam pela igualdade, não é isso? Pela fraternidade, militam pela justa distribuição de renda. Então, alguns dizem, olha, então o comunismo em si ele não é mal, né? Acontece que nós sabemos que o comunismo não tem como ser aplicado onde existem seres humanos pecadores, certo? O comunismo em si ele tem várias vertentes, sendo que a vertente do comunismo chinês, por exemplo, é de mal, né? E é completamente diferente da versão europeia e por aí vai indo, tá? O comunismo cubano, por exemplo, não tem nada a ver com o chinês, e o comunismo da Albânia só durou enquanto a União Soviética perdurou, tá? Segundo, para algumas pessoas, o monstro não seria o comunismo, e sim os regimes totalitários que se apropriam desta fachada. Justamente porque o comunismo tem apoio popular, tem apoio do proletariado, né? Então, ele nasce através de ideias que se espalham pelos operários, no caso da Rússia, sendo que a Rússia, em outra ocasião eu posso mostrar para vocês, foi um tiro no pé do comunismo, porque ele não seguiu a cartilha, né, das ideias de Marx. Tá? Isso a gente pode comentar em outra ocasião. Mas quando, por exemplo, Fidel Castro, em Cuba, ele derruba Fulgêncio Batista em 1959, o que ele alegou de início? O que Fidel Castro ele alegou? Ele colocou a ideia que o povo estava agora no poder e que a nação seria uma república socialista igualitária. Alguns dizem que ele usou esse argumento para começar a sua ditadura, seguindo por décadas e décadas. Indiferente das intervenções dos Estados Unidos através da CIA, que tentavam matar Fidel Castro, não conseguiram êxito,
né? Infelizmente, alguns alegaram que ditadores da África também se apropriaram de ideologias supostamente populares. No caso de Fidel Castro, por que eu digo isso? Porque centenas e centenas de pastores foram mortos, cristãos foram mortos, que poderia ter sido tudo evitado se não tivesse entrado lá o regime comunista em Cuba, ok? Naquele período lá inicial do seu regime. Queridos, eu vou prosseguir no próximo vídeo essa jornada sobre a China, tá bom? Para vocês poderem entender um pouco, que é importante como cristão ou não cristão você entender se a China é ou não um país capitalista, tá bom? Isso é uma propaganda fake news ou não? Então é interessante a gente saber dessas coisas. Fique na paz e nos encontramos no segundo vídeo desta série. Deus abençoe.